Eu quero começar esse vídeo mostrando duas cenas para vocês. Eu vou mostrar aqui e depois eu explico o que elas são. A gente tem que esperar o depoimento, como temos lembrado aqui, porque nós acompanhamos todos os casos que merecem atenção. A gente não poupa ninguém liminarmente, mas também não condena. Nessa primeira cena, o que você tem é o jornalista Augusto Nunes, da Jovem Pan, falando sobre a suspeita de haver rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então você vê aqui ele dizendo, que a gente tem que ser ponderado, a gente tem que ser cauteloso, a gente tem que observar esse caso aqui, ver aqui que o Flávio Bolsonaro vai dizer, e com cuidado nesse caso aqui, porque a gente não pode acusar alguém de antemão sem saber qual é realmente o caso. Então eles mostram aqui prudência, Flávio Bolsonaro, caso Queiroz, envolvendo dinheiro de rachadinha, de um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa, precisamos ser cautelosos. Agora vamos ver o segundo vídeo aqui. E é o seguinte, eu estava pensando nesse casal. O Glenn Greenwald passa o dia tendo chiliques no Twitter, ou trabalhando como receptador de mensagens roubadas. Esse Davi fica em Brasília lidando com rachadinhas, que essa é a suspeita aí que isso dá trabalho. Quem é que cuida das crianças que eles adotaram? Só aí o juizado de menores devia investigar. Zé Maria. Segundo vídeo, Augusto Nunes atacando o Glenn Greenwald, o Davi Miranda e os filhos do casal. Primeira coisa que você observa aqui é ele dizer que o Glenn Greenwald ele é um receptador de material roubado. Então, assim, você tem um jornalista no seu trabalho jornalístico de investigação, de expor ao mundo aquilo que os poderosos querem ocultar, recebe de uma fonte uma informação, e ele, em seu trabalho jornalístico, em sua ética jornalística, isso faz parte da ética jornalística, pega uma informação que é de interesse público, que é de interesse dos cidadãos, vai lá e publica. O jornalista receber essa informação, mesmo se ela for conteúdo obtido através de um crime, ele não é culpado do crime. Ele está cumprindo o papel dele de imprensa, de jornalista, coisa que Augusto Nunes deveria saber como jornalista e não sabe. Ele está tão preocupado em defender o governo Bolsonaro, está tão preocupado em passar pano para esse governo de ineptos, que ele se esquece do trabalho dele enquanto jornalista, do que ele tem que fazer enquanto jornalista. Ele não sabe qual é o papel do jornalista, ele não sabe qual é o papel da imprensa. Você está lá sei lá quantas décadas trabalhando na rádio, trabalhando em jornais e não sabe qual é o papel do jornalista ainda, não descobriu ainda. Ninguém ensinou para Augusto Nunes o que faz um jornalista sério, ainda, E depois ele vai lá e põe os filhos do Glenn Greenwald com o Davi Miranda, os filhos adotivos deles, dizendo que quem cuida dessas crianças, quem está lá cuidando dessas crianças, enquanto um dos pais está recebendo material roubado dos outros e o outro, o Davi Miranda, está lá participando de esquemas de corrupção de rachadinha. Então, o mesmo Augusto Nunes, o mesmo jornalista que em dezembro de 2018 estava pedindo cautela, prudência para falar sobre a rachadinha do Flávio Bolsonaro, agora ele vem sem nenhum tipo de prudência, sem nenhum tipo de cautela e está acusando previamente, sem nenhum tipo de investigação ainda, sem nenhum tipo de condenação, o Davi Miranda por participar de um esquema de corrupção. Aqui você vê os mais antigos critérios que você pode observar em quem é extremamente partidário, como é agora o caso do Augusto Nunes. Ele defende o Bolsonaro, defende o filho do Bolsonaro, quer ser cauteloso com acusações de corrupção com o Flávio Bolsonaro, mas quando se trata da esquerda, quando se trata de um deputado do PSOL, aí ele pode se precipitar, aí ele pode já acusar de antemão, não precisa de critérios, não precisa de cuidado, não precisa respeitar o outro, não precisa respeitar o Glenn Greenwald, colega de profissão, jornalista conceituado internacionalmente, ganhador de prêmios no mundo inteiro, coisa que eu não sei se o Augusto Nunes ganhou alguma vez. Nunca deve ter sido nem sequer cogitado para ganhar um Pulitzer, por exemplo, que é o maior prêmio jornalístico do planeta. Põe o filho do casal no meio, uma pessoa sem nenhum tipo de escrúpulos, sem nenhum tipo de respeito pelo outro, põe lá os filhos do Davi Miranda e do Glenn Greenwald no meio, pedindo para que o Conselho Tutelar vá investigar o caso. Em que planeta esse Augusto Nunes vive, gente? Em que planeta esse jornalista aí está? Porque boa parte dos pais que existem no Brasil e no mundo, boa parte dos casais héteros, casais homossexuais, de mães solteiras, de avós que cuidam de netos, de tias que cuidam de sobrinhos, boa parte dessas pessoas trabalham, vão lá para o seu trabalho, saem de casa, deixam o filho numa creche, deixam o filho numa escola, deixam o filho com algum parente para cuidar. Que tipo de pergunta estúpida é essa? Que tipo de insinuação imbecil esse Augusto Nunes está fazendo agora, dando a entender que há algum tipo de abandono dos pais? Em que planeta esse cara vive?
Foi um comentário totalmente escroto que ele fez nesse final de semana, atacando o Glenn Greenwald e mostrando a falta de escrúpulos dos bolsonaristas também. Pessoas que não têm o menor respeito pelos outros, dando a entender que eles estão abandonando os filhos. Como se 90% das famílias no Brasil atualmente não tivessem que deixar o filho na escola enquanto vão trabalhar ou na creche. Será que ele faz essa pergunta de colegas de trabalho dele também? Jornalistas que estão com ele lá no Jovem Pan? O que vocês fazem com seus filhos quando estão aqui trabalhando? Será que ele faz essa pergunta para os colegas? Não deve fazer. Porque é um nojento, né? Porque é um escroto. Não tem argumento para atacar a ética jornalística do Glenn Greenwald, que realmente, como jornalista sério, ao contrário do Augusto Nunes, está de fato cumprindo seu papel como jornalista, de revelar ao mundo informações de interesse público. Ao contrário dele, como ele não tem por onde atacar o Glenn Greenwald, vai atacar na família do Glenn. Vai fazer como fizeram os bolsonaristas tempos atrás, atacando a mãe do Glenn Greenwald, que está com câncer, insinuando que ela não tinha câncer de verdade e que era uma mentira do Glenn Greenwald quando ele vai pedir um visto para levar os filhos e o marido para os Estados Unidos, que ele estava mentindo para poder fugir do país. Então você vê pessoas mentirosas, pessoas inescrupulosas, pessoas nojentas, mesmo repugnantes, e que encontraram nesse momento agora de divisão política no Brasil, encontraram nesse abismo que se abriu no país agora a oportunidade de revelar ao mundo as pessoas repugnantes que elas são. E daí, em vez de aproveitar a oportunidade, né, quando deu um shitstorm em relação a isso, né, muita gente ficou indignada com o Augusto Nunes, passaram a insultar o Augusto Nunes na internet, ficaram revoltadas, de fato, e ficaram revoltados com razão, porque o que ele fez ali foi nojento, de fato. Em vez de pegar essa oportunidade e se retratar, tentar se retratar, né, tentar fazer um mínimo de esforço de provar para o mundo que eu não sou essa pessoa repugnante, não, ele vai lá e acentua isso, vai lá e reforça isso. Ele vai lá e comenta no Twitter o seguinte: Glenn me acusou de alvejar seus filhos. Bem, não é uma acusação, você tem uma prova, né? Você tem ele vídeo fazendo isso. Fake news. Apenas constatei que ele lida em tempo integral com mensagens roubadas. O maridão só pensa no caso da rachadinha em que se meteu e nenhum tem tempo para cuidar dos filhos. Pare de mentir, Glenn. É outro mau exemplo para as crianças. E daí ele vai lá e aproveita para se enterrar de vez na imundície. Então assim, ele vai lá, cavou a cova no vídeo, foi lá com a pazinha dele, cavou a cova e depois ele entrou e se cobriu, né? Todas as pessoas, em algum momento da vida, pode cometer um erro catastrófico como Augusto Nunes fez, né? Ser um nojento e revelar isso publicamente para o mundo, né? Você teve um caso também envolvendo William Vac, por exemplo, quando vaza lá um vídeo dele de uma piada racista, um comentário racista que ele faz ao longo de uma transmissão. Todo mundo pode cometer esse tipo de deslize, né? Vamos botar deslize entre aspas aqui, porque ser nojento desse jeito aqui não é bem deslize, é uma questão de caráter muitas vezes. Todo mundo pode cometer esse tipo de erro. A maneira como você lida com o erro e você tenta se retratar e você tenta corrigir esse erro revela muito mais do que o erro muitas vezes. Quando você vai e expõe e pede desculpa, gente, olha, errei, fiz um comentário infeliz ali, não era a minha intenção, sabe, foi um deslize, foi um erro mesmo, peço desculpas, isso não me representa. O William Vac fez isso. O William Vac foi lá e falou, olha, não me representa, não sou racista, foi um comentário infeliz. Não corrige muitas vezes o erro, né? Às vezes não apaga o erro. As pessoas vão lá passar, continuar falando que é racista, vão continuar falando que o Augusto Nunes é escroto, mas você tentar realmente mostrar que você errou ajuda muito. Ajuda muito, porque se for um esforço genuíno realmente de você corrigir esse erro, pode ajudar sim. Mas aí vem Augusto Nunes não faz isso. Ele não tenta corrigir o erro, ele não tenta apagar o que ele fez, ele não tenta reverter a imagem de nojento que ele passou. Ele vai lá e ele reforça a imagem de nojento e de escroto. Ele vai lá, repete o que ele disse e ainda diz que o Glenn está mentindo. Você tem um vídeo dele dizendo essas barbaridades, dizendo essas bobagens dele, e ele vai lá e diz que o Glenn está mentindo. Cara, eu não sei em que planeta esse Augusto Nunes vive. Ele está tão preocupado, como eu disse, em defender o governo Bolsonaro, está tão preocupado em defender a família, o clã Bolsonaro, as relações dos bolsonaristas com milicianos, os crimes dos bolsonaros que estão surgindo à tona aí, envolvimentos com rachadinha, por exemplo, no caso do Flávio Bolsonaro, que fez toda uma manobra agora para enterrar esse caso, para tentar bloquear esse caso. Em vez de ele criticar isso, ao invés de ele se esforçar nisso, ele quer atacar o jornalista sério, fazer um trabalho dele. E falando em Jovem Pan, né, que virou uma rádio oficial de passar pano pro Bolsonaro, que virou a rádio oficial bolsonarista agora, parece que todos os jornalistas lá, ou quase todos, têm que defender o Bolsonaro, ou têm que fingir que o Bolsonaro não faz certas coisas que faz. Você teve também sexta-feira um debate na Jovem Pan, um debate no Morning Show, o programa liderado pelo Edgar, e daí você tinha lá no painel, como sempre, o Vini, a Paulinha, o Fifito e o Caio Coppola, e eles entraram no assunto do tratamento hormonal para transexuais, para crianças e adolescentes transgêneros, né, para que eles possam
no sistema público de saúde no Brasil, ao longo da infância e adolescência, receber acompanhamento e tratamento para que a transição de gênero seja mais tranquila, né? Receber acompanhamento hormonal, médico, receber acompanhamento psiquiátrico, para que eles realmente tenham uma vida mais digna e mais saudável, tanto física quanto psiquicamente depois. E daí, o Caio Coppola, como sempre, né, vai fazer o contraponto dele. Esse é um termo que na boca do Caio Coppola quer dizer que eu vou dizer alguma barbaridade também, que eu vou dizer alguma merda monstruosa agora e vou buscar nas profundezas da internet alguma fonte para me justificar. Então, o contraponto do Caio Coppola, ele vai dizer que, na verdade, alguns órgãos aí pelo mundo não corroboram com essa decisão, que acham que não deve fazer isso, que não deve ajudar crianças transgêneras, porque nem todas as crianças que se identificam como transgêneras são de fato, algumas são simplesmente homossexuais. Ele faz lá todo um discurso dele, todo aquele latifúndio, né, de fala, como disse o Edgar, faz toda aquela lenga-lenga dele, com um monte de palavras, um monte de coisa que nem ele entende. E daí a Paulinha deu uma resposta exemplar, né? E aqui é um ponto que você começa a perceber como o pessoal do Morning Show está começando a se equipar de maneiras para contestar o Caio Coppola as besteiras que ele diz. A Paulinha disse o seguinte: eu não trabalho com essa questão, eu não sou especialista nesse assunto, eu não sei o que é ser um transgênero, eu não sei como é que é trabalhar com isso. E nem você, Caio Coppola. Então o que a gente tem que fazer aqui é chamar um especialista, alguém que trabalhe nessa questão, o maior especialista no Brasil desse assunto, e conversar com ele. Ela percebeu já, ela se deu conta, que quando você tem alguém que entende do assunto realmente, algum especialista em alguma área, o Caio Coppola fica com o biquinho calado. Ele não sabe lidar com alguém que entende realmente do assunto. Ele consegue buscar na internet, ele vai lá, prepara lá o materialzinho, a colinha dele lá, ele joga um monte de informação para as pessoas, você não tem como verificar em tempo real, porque se você não é um especialista, você vai ouvir ele dizendo, você não tem como checar se ele está dizendo a verdade ou não. Eu posso fazer isso aqui depois, porque eu ouço ele dizendo, vou lá e verifico e vejo que tem um monte de besteira no meio. Em questões filosóficas, por exemplo, questões ideológicas, ele só fala besteira. Ele não entende o que ele diz, ele não lê os autores que ataca e muitas vezes não lê nem os autores que ele defende. Então alguém que não tem um arcabouço intelectual que parece ter para as pessoas. Ele diz muita coisa, ou quase tudo que ele diz, parte de uma incompreensão do que ele leu, ou daquilo que ele não leu, daquilo que ele acha que ele leu. Então o que a Paulinha fez foi um cala-boca perfeito, porque ela disse que, olha, se a gente quer falar sobre esse assunto aqui, vamos chamar alguém que entenda. A gente observou isso em outras circunstâncias. Quando o Marco Antônio Villa foi lá falar de ditadura, por exemplo, o Caio Coppola ficou quietinho, pianinho. Quando foi o Pirula falar de evolucionismo, o Caio Coppola não deu um pio também. Quando foi o Ale Santos e o Paulo Cruz falar sobre racismo também, a pergunta do Caio Coppola, talvez na tentativa de enrolar os dois lá, se voltou contra ele. Então ele é uma pessoa que, quando confrontado com alguém que realmente entende, a única atitude que ele tem é de se calar. Isso só funciona, essa estratégia da Paulinha aí, que foi muito bem pensada, a Paulinha foi excelente, né, nesse comentário dela ali, nessa réplica dela, isso só funciona com pessoas que têm um mínimo de bom senso e um mínimo de vergonha na cara. Então, assim, pelo menos nesse sentido, você pode achar que o Caio Coppola se sentiu amarrado nesse sentido, né? Se sentiu, tipo, acuado. Porque se você pega pessoas que não têm esse tipo de bom senso, que não têm vergonha na cara, essa pessoa vai discutir mesmo sem ter os critérios e sem saber o assunto. Então tem pessoas que, por exemplo, terraplanista ele vai debater com um cientista, com um astrofísico, mesmo se ele estiver em total pé de desigualdade, mesmo se a pessoa tiver, assim, por exemplo, tem um físico, alguém que estuda a vida inteira astrofísica, você pega um terraplanista, a pessoa acha que ela pode debater em pé de igualdade. Ela não vai achar que ela está em posição de inferioridade, que ela não tem o conhecimento necessário para poder defender suas ideias. Ela vai achar que ela está na mesma posição. Isso vale para vários outros assuntos. Pessoas que não são historiadoras, que acham que podem debater em pé de igualdade com historiadores. Pessoas que não são filósofos, que acham que podem debater em pé de igualdade com quem conhece filosofia. Pessoas que não são sociólogos, que acham que podem debater em pé de igualdade com sociólogos. Então você tem, assim, pessoas que realmente não têm esses critérios e que não sabem os seus limites intelectuais, conceituais e teóricos. As suas referências, elas não sabem e elas vão insistir no debate. E aqui a gente retorna para uma das bases do debate intelectual, que é a busca pela verdade. Não é vencer o seu oponente, não é você destruir o seu oponente, não é você jogar ele no tatame. De vocês juntos tentarem encontrar a verdade, chegar mais próximo da verdade. Isso você só pode conquistar, você pode almejar isso quando você tem um interlocutor honesto, uma pessoa que realmente se preocupa com o conhecimento e vocês possam contribuir um com o outro, mesmo em posições divergentes. Se você tem pessoas em posições divergentes, mas que estão buscando conhecimento, buscando a verdade, elas podem juntos chegar lá. Mas se você tem pessoas em posições divergentes e uma é desonesta, uma não quer buscar a verdade, uma só quer vencer o debate, ou as duas só querem vencer o debate, daí você não vai buscar conhecimento, você só vai ter uma briga de ego, uma luta para ver quem
quem que é o fodão no debate. Mas nesse caso em particular, o que a Paulinha fez foi genial. Ela foi lá e encurralou o Caco Polo e falou assim, olha, se você não sabe do assunto, cala a boca. Basicamente é o que a gente faz às vezes também, né? Se você não sabe daquilo que você está falando, fique quieto e vai estudar. Vai lá ler os livros, vai lá pesquisar, vai estudar, vai tentar aprender, vai fazer uma faculdade, vai fazer alguma coisa. Você não pode sair falando sobre coisas que você não entende achando que você entende, né? Uma regra básica também do conhecimento. E outro caso também que demonstra um pouco como lidar com essas pessoas, né? Foi o show de comédia do Gustavo Mendes, que ele deu em Teófilo Otoni. Mas como o Macron e a União Europeia, todos os outros países estão errados, passando a fazer, com certeza eu não estou entendendo o que eles falam tudo isso. Mas aí, eu estava dizendo o seguinte. Você pode ir embora. O que é? Devolva o dinheiro, pode levantar, pode ir embora. Pode ir embora, devolva o dinheiro. Porque eu estou aqui, eu estou respondendo uma crítica, não fala todo mundo junto, não. Eu não tenho problema nenhum em expor opinião política quando expõe opinião política contra mim. Entendeu? Só que eu estou diante da... Arnaldo, ó, levanta até um meiozinho ali, pode levantar vocês aí, eu devolvo o dinheiro de vocês, quero vocês fora. Tchau. E na plateia tinha um grupo de bolsonaristas que foi enfurecido quando Gustavo Mendes, que é conhecido por fazer a paródia da Dilma, quando ele começou a fazer piada com o Bolsonaro. Esses bolsonaristas ficaram doidos lá, ficaram ensandecidos, começaram a xingar, começaram a gritar lá no meio da plateia, e o Gustavo Mendes pediu para que eles fossem embora do show. Não gosta, vai embora. Estão fazendo o que aqui? Vindo assistir um show de comédia se vocês são incapazes de ouvir uma piada. E daí algumas pessoas foram embora, de fato, pediram dinheiro de volta. E aqui é outro modo também para você lidar com essa questão, né? Porque muitas vezes não tem como confrontar essas pessoas. A Marcia Tibori escreveu um livro que se chama Como Conversar com um Fascista. E basicamente a tese dela, eu já falei aqui várias vezes sobre esse livro, a tese dela é que não tem diálogo com o fascista. Quando a pessoa está radicalizada, como é o caso dessa plateia aí, que não consegue nem ouvir uma piada sobre o Bolsonaro, quando você tem uma plateia desse modo, ou uma pessoa que é desse modo, realmente está assim, bovinizada pelo Bolsonaro, aí não tem diálogo. Aí você não vai convencer a pessoa de outra coisa, você não vai conseguir estabelecer uma ponte de conversa. Então, no caso da Marcia Tibori, ela diz, quando você tem um fascista, você não conversa com essa pessoa, né? Você simplesmente dá no pé, simplesmente desiste do debate. Para muitos bolsonaristas, o tempo vai ensinar para eles o erro. Alguns não vão aprender nunca, alguns vão achar que maravilha, o Bolsonaro foi injustiçado, a imprensa, a extrema imprensa, como eles dizem, ele foi uma vítima dos esquerdistas. Muitos nunca vão reconsiderar a posição deles e achar que o Bolsonaro é um lixo. Mas muitos vão, com o tempo, descobrir que eles votaram errado e que Bolsonaro não é aquilo que eles imaginavam, ou era aquilo que eles imaginavam e eles estavam errados em pensar daquele modo. Então leva tempo, às vezes. Então, assim, em alguns casos, o melhor é fazer como faz o Gustavo Mendes mesmo, saiam daqui. Não quer ouvir o que tem para dizer, cai fora, meu. Tá fazendo o que aqui dentro? Só que a pessoa tem que ser muito idiota também para você pagar o ingresso de um cara que vai fazer uma piada de um político que você gosta, sabendo que ele vai fazer aquilo ali, e você ficar indignado depois. Então, assim... realmente é masoquismo isso. Isso aí é uma pessoa que quer lá sofrer, né? Ah, falou mal do Bolsonaro. Foi lá para sofrer. E hoje, agora há pouco, né? O Mamãe Falei, o Arthur Duval publicou um vídeo sobre esse caso aqui, falando sobre isso, e daí ele critica a hipocrisia do Gustavo Mendes quando o Gustavo Mendes diz que isso é uma censura, né? E daí ele fala que censura não é isso. Censura é quando o Estado vai lá e dita que você não pode fazer essas coisas. O Mamãe Falei está errado, o Arthur Duval está errado, porque censura não é apenas isso. Censura existe de diferentes modos, é uma palavra que tem vários sentidos, é um verbo que tem múltiplos sentidos, né? Aqui eu até olhei para vocês aqui, do dicionário Aurélio, aqui, olha. Verbo transitivo direto, exercer censura sobre, proibir a divulgação, a execução de, fazer cortes em, criticar, notar, fazer reparo sobre falha, defeito, omissão, etc., condenar, reprovar, admoestar com energia, repreender, demonstrar reprovação, crítica ou ressentimento por meio de gesto, olhar, etc. Então, assim, são vários sentidos. A censura que a gente quer dizer, censura prévia, governamental é uma coisa. Você pode, por exemplo, enquanto criador cultural, se autocensurar. Isso é uma censura, isso não deixa de ser censura. Você pode censurar seu filho por uma coisa errada que ele fez. Não faça isso. Isso é um modo de censura, dentro desses sentidos que existem. Então, quando uma pessoa vai num show de um comediante e diz que ele não pode fazer uma piada sobre qualquer assunto que seja, ele está tentando sim censurar
o comediante. Não é uma censura governamental, não é uma censura prévia como havia na ditadura, que você impede que alguém publique um livro antes que seja publicado, ou um disco antes que seja vendido. Isso é uma censura prévia estatal, mas de fato é sim uma censura. Quando você veta alguém de dizer alguma coisa, você está censurando essas pessoas. E aqui você vê a hipocrisia do Mamãe Falei, que o Mamãe Falei é o tipo que defendeu a escola sem partido, e ali ele está querendo censurar o professor de falar sobre certos assuntos do modo como o professor pode falar de acordo com a liberdade de cátedra, que é um direito constitucional dele. Então ele quer criticar a hipocrisia do Gustavo Mendes, porque ele também censura os outros, ou ele também critica o politicamente correto, sei lá o que ele quer chamar de hipocrisia no caso do Gustavo Mendes, e ele sendo hipócrita, porque ele também é uma pessoa que vai lá e censura os outros. Ele também é um que, quando vai numa manifestação, filma uma pessoa lá e tira um sarro de uma pessoa que é de partido esquerdo, de PT, aquilo que ele está fazendo, de certo modo, a exposição ao ridículo que ele tenta fazer daquela pessoa é, em última instância, uma maneira de silenciar essas pessoas, de tentar silenciar essas pessoas. Eu vou lá, exponho o ridículo dessas pessoas, e essa pessoa vai se calar depois, ela vai se autocensurar. Então existem diferentes modos de você censurar as pessoas. Você pode ter uma censura estatal que proíbe as pessoas de falar as coisas, você pode ter uma censura externa de um para o outro, eu vou lá e proíbo que você fale aquela coisa, como tentaram fazer no show do Gustavo Mendes, e você pode tentar forçar a pessoa a se autocensurar. Você expõe a pessoa ao ridículo, ela fica com vergonha de se expor publicamente e ela se autocensura. Isso é um modo de você silenciar os outros também. E o Mamãe Falei faz muito isso, de expor os outros e querer que os outros se calem, de que os outros não participem do debate político. O MBL fez muito isso e faz muito isso também. E outro grupo que tem feito um trabalho tremendo também de expor o governo, de mostrar como o governo é insano, é o Zorra. Eles fizeram um sketch incrível agora, recentemente, né, reproduzindo o cenário do Sai de Baixo, que era um programa humorístico dos anos 90, aí, que era muito bom, né, que tinha o Fala Bela, que tinha o Tom Cavalcante, e fizeram uma simulação ali com o Bolsonaro, com o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Tonho da Lua, fizeram com a Michelle Bolsonaro, e foi muito engraçado. O humor é uma tremenda via de acesso para as pessoas à crítica também. Porque o humor, tradicionalmente, você observa isso desde a Grécia Antiga, né? Quando você vê Aristófanes, por exemplo, o modo como se utiliza o humor para criticar a sociedade, para criticar a política, para criticar os poderosos, isso é muito eficaz para as pessoas. Você assiste aquilo ali, você ri, e aquilo ali te leva a uma reflexão também. Então aquilo que o Gustavo Mendes faz e o Zorra também fez, é um modo tremendo de você entender esse momento, de você compreender o que está acontecendo e te ajudar também a desenvolver o senso crítico. O humor é uma ótima ferramenta para o senso crítico também. Você pega grandes humoristas, grandes comediantes que tem pelo mundo aí, boa parte deles são muito inteligentes, de fato, e sempre há uma crítica social profunda neles. Se você pensar no George Carlin, que é um dos maiores comediantes da história, que é de stand-up também, não tem um sketch dele que não tenha uma profunda crítica social, política, religiosa, da cultura norte-americana, da pobreza intelectual norte-americana. Então, assim, é um grande modo de você atingir as pessoas e de você expor os absurdos. E nesse caso aqui o Zorra fez um trabalho incrível, está fazendo um trabalho incrível, eles têm vários sketches aqui tirando sarro do Bolsonaro e eles são muito bons no que eles fazem. Eu tenho ficado surpreso com a qualidade da crítica política do Zorra atualmente. Então aqui nesse vídeo você tem 3 modos que eu apresentei aqui para confrontar essas bizarrices, né, nesse debate pobre político no Brasil. Um desses modos foi que a Paulinha fez com o Caco Polo na sexta-feira, no Morning Show, de deixar claro que, olha, eu não sei do assunto, você não sabe do assunto, vamos chamar alguém que saiba. E assim você realmente sobe o nível do debate, para não ficar apenas no mero achismo, na mera especulação, na mera busca de informações esparsas na internet que corroborem a sua visão. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, qualquer um pode defender qualquer ideia que quiser. Você pode recortar as informações, recortar os dados, e isso pode te levar a qualquer lado, para qualquer conclusão. Então, se você não tem critérios, se você não tem um tipo de método bastante rigoroso de busca do conhecimento, de investigação e de composição daquele conhecimento, né, de como você vai montar seus argumentos a partir daquilo, você pode defender qualquer coisa, qualquer coisa. O outro método é o do Gustavo Mendes, né? Não gostou, vai embora. Não gostou, que não quer ouvir o que tem para dizer, vai embora. Você não quer ouvir o que tem para lá aqui no canal, vai embora. Não precisa estar aqui. Ninguém está te obrigando a me ouvir. Ninguém está te obrigando a prestar atenção no que tem para dizer. Se você não quer ouvir, vai embora. Então esse é um método eficaz para você confrontar os radicais, né, os fundamentalistas, pessoas que não conseguem pensar fora das viseiras de gado do Bolsonaro. E o terceiro modo tem a ver com o que o Zorra tem feito também, que é uma crítica bastante inteligente também, uma crítica política muito boa e engraçada acima de tudo, né, porque o humor tem que ser engraçado, né? Como dizia Chico Anísio, só existe um tipo de humor, o engraçado. Então assim, fazer uma crítica engraçada, que leva as pessoas a refletirem também, isso é muito bom e muito importante, que faz também o Gustavo Mendes, né? Então, assim, esse tipo de humorista que agora está confrontando o governo, que na verdade não é confrontar o governo, é confrontar os absurdos, né? Então, assim, se fosse qualquer outro tipo de governo, qualquer outro tipo de partido, se você tem absurdos, você tem que expor, você tem que tirar sarro, né? É o que fazia o Cacete do Planeta também, na época do Fernando Henrique, por exemplo, do Itamar Franco. Então, assim, é o papel do comediante, o comediante tem que tirar sarro de quem está no poder, gente.
Sim, simples, né? Então é isso. Quero saber o que vocês pensam sobre essas questões aí. Primeiro sobre o Augusto Nunes, falando dos filhos do Glenn Greenwald e do Davi Miranda. O que você pensou sobre isso, sobre essa fala dele? Depois sobre a Paulinha no Morning Show. Sobre a história do Gustavo Mendes também, mandando embora os bolsonaristas, tipo, vai embora, não quer ouvir, vai embora. E também, se vocês têm visto o sketch do Zorra Total, e o que vocês pensam sobre isso, aí, sobre o humor enquanto papel de crítica social. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.